sou a Lourdes, né, sou psicóloga de formação. E a ideia do documentário, ele nasce no momento quando a gente vai comemorar 40 anos da história da AIDS, né? Naquela ocasião eu era gerente do CTA, hoje eu estou aposentada, né? E eu demandei da equipe, Grace e Milena, né? Que precisamos fazer uma coisa bem diferente, bem bacana, porque afinal de contas, né, esse Dia Mundial nós vamos comemorar 40 anos da história da AIDS, de luta, né? Mas não foi possível, porque por N motivos, né, financeiro, né, principalmente. Aí a Milena cria a linha do tempo e a gente tem a ideia de fazer uma exposição que foi maravilhosa, né? O Ed fez a produção dessa exposição e dos 40 anos, que era uma árvore assim, e da árvore várias fotografias dos trabalhos. E fizemos um encontro, porque eu queria reunir as pessoas para fazer o documentário. Na minha cabeça já tinha essa ideia do encontro. Falei assim, a gente chama as pessoas do passado, a gente faz um grande encontro, mistura todo mundo e vai dar certo. E aí teve um encontro que foi assim, um preparatório para esse documentário. A gente não conseguiu na época, né, enquanto serviço de saúde, produzir o documentário, mas eu achava assim que precisava a gente contar para o mundo essa história de luta, né, maravilhosa que a gente foi construindo junto, né. Eu falo a gente, quem é essa gente? Nós, profissionais de saúde, os artistas, os parceiros, né, o movimento social que esteve sempre junto com a gente e os grandes protagonistas, né, os heróis dessa luta, que são os pacientes. A ideia de fazer um documentário partiu da Lourdes, né, do pessoal do CTA, e quando eles me propuseram, né, ela me propôs essa ideia de montar o documentário, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que muitas pessoas hoje não conhecem, não sabem de onde veio e como surgiu a ideia da prevenção com o teatro, essa ideia de misturar a cultura e a saúde como forma de prevenção. E como, de uma certa forma, Jundiaí foi durante muito tempo referência nesse sentido. Então, difundir isso e deixar claro que Jundiaí foi muito importante no cenário da prevenção do Brasil e até referência em alguns países que a gente foi, eu acho muito importante deixar registrado. Então, naquela época, era muito falado na camisinha, né? Bota a camisinha, bota a camisinha, bota a camisinha. E aí, nossa equipe, na época, era bem pequena, composta apenas por 3, né? Eu, a Lourdes e a Suzana. A Suzana era a coordenadora, a Lourdes psicóloga e o assistente social. E aí, nós começamos a pensar, como que nós vamos levar a prevenção para o público? Pensamos em palestra, é a primeira coisa, vamos levar palestra. E o que nós observávamos? Que as pessoas não tinham mais paciência para ouvir a palestra. Ficar sentado, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Aquilo não mexia. E aí nós conseguimos, né, descobrir uma companhia paulista de artes. Eram garotos na época, eles eram atores, e eles procuraram o serviço porque eles tinham um espetáculo montado, que era o Teens, onde eles já que pensavam naquela época muito maduro, como levar a informação para a escola? E eles queriam falar de droga, de gestação, de AIDS, mas eles também não sabiam muito. E nós, quando encontramos esses atores, pensamos, nossa, casou. A minha história com o CTA começa lá na década de 90, quando a gente era um grupo de teatro da cidade que tinha um trabalho bastante grande com as escolas, mas o nosso público-alvo eram as crianças. E daí nós decidimos que nós gostaríamos de fazer uma peça de teatro para adolescentes. E aí nós fomos em algumas escolas públicas do estado perguntar o que os adolescentes gostariam de ouvir no teatro, de assistir. E eles falaram que eles queriam falar sobre vários temas, entre alguns temas a questão da sexualidade apareceu. E a gente era jovem,
não tinha como tratar desse assunto e a gente entendeu que a gente precisava de um apoio técnico. E aí nós, como artistas, fomos buscar no Programa Municipal de DST-AIDS de Jundiaí as profissionais para que elas pudessem falar para a gente um pouco mais tecnicamente, para que a gente pudesse ter informações sobre aquilo que a gente queria fazer. A partir daí, nós desenvolvemos inúmeros projetos. Todos eles havia um respeito mútuo, porque o profissional ele queria pôr muito a parte teórica e o ator queria colocar a parte lúdica, a parte leve. Então tinha, né, um embate aí. Então eles sempre falavam, olha, até aí você não pode entrar, e nós para eles, agora vocês param aí que nós temos que pôr essa parte. E deu certo, né, o respeito e juntando essa coisa que não era fácil, o profissional, né, da saúde e o profissional da arte. Camisinha segurança, minha mãe amanhã. Sem ela não ter confiança, pra não ter bereba nem DST. Use a camisinha pra se proteger, pra não ter bereba nem DST. Use a camisinha pra se proteger, pra mandar e deslojar. Primeira vez que eu fui para Brasília foi junto com a gerente do programa de DST-AIDS de Jundiaí para negociar verbas para o Programa Municipal de Jundiaí e para a gente apresentar uma proposta que era inovadora, inclusive para o Ministério da Cultura, que era para o Ministério da Saúde da época, que era, ao invés de gastar o dinheiro com um monte de folhetos, vamos achar um caminho para gastar esse dinheiro fazendo prevenção usando a arte, que é muito mais, a gente entendia que era muito mais atingia muito mais as pessoas. Então, eu acho que a história de Jundiaí, né, a história do programa de AIDS de Jundiaí, veio dentro de todo um contexto que a gente vivia na época, do contexto político, pelas mudanças que estavam tendo, né, de governo, e de ter um governo comprometido com a saúde, comprometido principalmente com a questão da AIDS, que a gente vivia no mundo inteiro uma situação muito crítica, né? Com tantas pessoas morrendo, com tantas outras situações que foram aparecendo da vida de todas as pessoas no mundo e que ninguém se preocupava com elas antes, né? Eu acho que, além de tudo, acho que como a AIDS vinha carregada também de estigmas, né? E era uma coisa que, naquele momento também, as pessoas não queriam, né? Os médicos também não queriam atender, né? Porque, não, né? Criava-se uma série de situações. E aí eu acho que, né, tudo isso, toda uma pressão, talvez também de algumas ONGs que acabavam surgindo e tal, e o comprometimento mesmo do governo, né? De tentar fazer com que, dentro do contexto da saúde, fizesse alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que aqui em Jundiaí, começa desde naquele momento, era um governo onde a secretária de saúde era a Ana Miller, que fez toda a diferença, ela era sanitarista também, abriu um concurso público para sanitarista que não se tinha, então foi onde nós entramos, nós somos médicos sanitaristas, e aí eu acho que, até por conta de toda a história de vida dela também, ela também tentou fazer com que esse programa saísse do papel, né, e fosse realmente incorporado no município. Bom, eu comecei a trabalhar em 1989, quando eu fui convidada pela doutora Rosana a montar um serviço de AIDS. Na época, a maior dificuldade era o preconceito. Um preconceito muito grande, tanto nos ambulatórios ou mesmo nos hospitais dos pacientes internados. A gente montou um serviço
inicialmente com 2 médicos, era o Dr. Madureira e eu, e uma auxiliar, uma técnica de enfermagem, que era a Marta. A gente fazia tanto o trabalho do serviço social, o trabalho da psicóloga, a gente fazia tudo no início. Depois, a gente começou a fazer um trabalho na cidade com o primeiro simpósio integrado que a gente fez, com assuntos direcionados a médicos e a população em geral, abordando preconceito, abordando religião, os grupos de apoio. Foi muito legal, teve uma presença de um grande número de pessoas. Eu entro quando entra a secretária de saúde, Ana Milha, que muda totalmente a política do programa de AIDS. Ela vem envolvida assim, era uma médica sanitarista, né, que trabalhava, e ela tinha o trabalho dela como clínica numa casa de repouso em Campinas, né, Helena? Isso. E lá, então, ela tinha aquela vivência enorme, e ela falou assim, nossa, vocês têm que tomar coragem de fazer. Ela deu um apoio muito grande, muito foi a grande. que começou comprando, inclusive, Tudo. o primeiro inibidor de protease, o primeiro medicamento que ela comprou para o nosso programa. Foi uma coisa muito legal. A gente teve um apoio muito grande. Uma das pioneiras também na prevenção infantil. Nossa, é tudo. A Ana convidou Você começou lá em que ano que você começou? 95, mais ou menos. 95. Foi com ela também que ela começou a pediatria. Né? Ela foi como secretária de saúde, ela foi conhecer o serviço no São Vicente, o serviço no ambulatório. Na época, Helena e Madureira tinham 2 salas, onde eles atendiam, revezavam, e a Marta em outra salinha que guardava o remédio, guardava os papéis do paciente, prontuário, tudo. Eram 2 salas. Exatamente. Ela falou, que isso? Ela falou, vocês vão achar uma casa para vocês. Vão, não sei o quê. Botou a gente procurando casa para montar um serviço com uma casa ali na Benjamin Constant. Exatamente, né? Que a gente exatamente. foi. Eu fundei uma ONG entre 1991 e 92. E isso, eu fui pioneira no Brasil em fundar uma ONG com AIDS no interior. E quem me ajudou muito foi a doutora Helena Palandri, que ela era infectologista do ambulatório de retaguarda naquela época, né? Era ambulatório de retaguarda, que eu não tinha conhecimento nenhum, eu era telefonista na prefeitura de Jundiaí. Aí eu falei com a doutora Helena, né? Falei, doutora Helena, por que a gente não vamos fundar uma ONG, né? Com AIDS, e que nem o GAPA São Paulo, para poder ajudar essas pessoas, que eu vejo muito reclamações deles. Aí ela falou assim, olha, Olga, eu não posso, mas se você for, eu te ajudo. Aí foi aonde que eu comecei a ir no GAPA São Paulo e fundei essa ONG. Eu chego no CTA, né, o antigo COAS, inclusive a justificativa da minha contratação era para montar serviço. É bem numa época que começa a chegar o dinheiro no município, né? Uma grande sacada do Ministério da Saúde, né, do governo brasileiro, profissionais não médicos fazer teste, solicitar e entregar o resultado de exame, numa seara assim, de muito medo, né, de muito preconceito, medo da morte, né, medo de falar sobre sexo. Então, o COAS, né, CTA, é Centro de Orientação e Apoio Sorológico. É uma proposta com o pretexto de fazer o teste, ajudar aquela pessoa a se ver em risco, né, que a gente chama de aconselhamento, né, que é ajudar a pessoa a se enxergar, se ver em risco, buscar as próprias alternativas de prevenção e fazer o teste de uma forma segura, sigilosa, com apoio emocional. Eu tive um relacionamento duradouro de quase uma década, e quando eu separei, você sabe, né, tipo, 30 anos solteiro, a gente quer aproveitar a vida. E aí eu entrei nessa fase de conhecer aplicativos de relacionamento e sair com pessoas. E a gente está suscetível, né? A gente conhece gente do mundo todo. E eu me coloquei numa situação de risco, né? Eu falei, putz, fudeu. E agora, o que eu faço? E aí eu lembrei que lá atrás eu tinha conhecido o CTA e que o CTA já fazia alguns trabalhos incríveis. Aí eu fui atrás de fazer a PEP, que é a profilaxia pós-exposição.
Cheguei lá extremamente nervoso no CTA e fui acolhido, né? Fui acolhido pela equipe da época da Lourdes, da Gleice. E foi incrível, cara. Aí fiz o acompanhamento por 28 dias tomando PEP. Não tive efeitos colaterais. Tinha medo, né? Os outros falavam assim, você vai ficar com enxaqueca, vai ter desconforto. Não, foi tranquilo. Passou 2 meses, né, que eu fiz a PEP, estava tudo ok, tudo regularizado. Eu me coloquei numa situação de risco de novo. E aí eu cheguei para fazer a PEP de novo e o pessoal falou, pô, Rê, por que você não faz acompanhamento com a PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição? Eu falei, vamos lá, vamos conhecer. E aí, desde a partir do momento que eu fiz a bateria de exames, né, para ser elegível a tomar a PEP, e que eu peguei em mãos os comprimidos, eu falei, cara, acho que está na hora de dar uma guinada na minha vida, né? Eu recebi uma segunda chance algumas vezes, né, repetida, então vamos pensar, né? Já tô com mais de 30, então vamos começar a se cuidar. E aí uma coisa foi puxando a outra. Eu vim da Bahia achando que eu tinha HIV, porque eu tive uma relação com um rapaz lá que morava na Casa da Cafetina, né? Quem não sabe, eu faço programa, morava na Casa da Cafetina e eu tive uma relação. E nessa relação a camisinha rompeu. E as meninas falavam que ele tinha, né? E até então eu nunca fui atrás, porque eu morria de medo dessa doença, né? Morria de medo mesmo de saber se eu tinha. Mas como eu fui casada, eu disse assim, eu preciso ir para saber, né? Porque eu não queria passar para o meu marido. Aí eu fui fazer. E quando eu fui fazer, não era nem a Lourdes que fazia naquela época, não era a Lu, a prevenção, era uma outra psicóloga que eu não lembro o nome dela. Ela trouxe o resultado, eu caí no soro, achando que eu tinha, falei, eu sei que tenho, e no final não tinha. Aí foi onde comecei a ter mais frequência no CTA, comecei a participar mais sobre as prevenções, né? Então até aí era só a camisinha, não fazia nada sem camisinha, depois começou a vir a PrEP, né? Não era nem a PrEP, tinha um outro, qual era o outro que tinha? A PEP. Aí depois que veio a PrEP. Então, desde então, faço a prevenção até hoje com a PrEP. Graças a Deus, nunca tive doenças, né? Tenho 47 anos e nunca peguei doenças nenhuma, graças a Deus. Você pensa que AIDS é cara, AIDS não tem cara, não. CTA com me avisa, não julga a aparência, não. Você pensa que AIDS tem sexo, AIDS não tem sexo, não. CTA com me alerta, se liga na prevenção. Quando a gente surgiu com o CUME, em 2015, 2016, a gente surgiu com essa ideia de levantar a pauta LGBT na cidade, que é uma coisa que a gente percebeu que estava sempre nos detalhes, mas ninguém nunca tinha realmente... Não sei se ninguém nunca tinha chegado... Acho que em uma grande escala, vamos dizer assim, sabe? Não chega na população essa pauta, é como se a gente não existisse. Então, a intenção foi realmente conseguir, através da arte, principalmente, falar sobre a pauta LGBT, né? E quando a gente começou a desenvolver as atividades, um dos únicos espaços, eu acho que a cultura um pouquinho, mas o espaço que mais acolheu a gente foi realmente a área da saúde, com o CTA. Foi a Lourdes, né, com toda a equipe dela, que estava com as portas abertas, e é louco pensar nisso, né? Como... É isso, a gente vive em sociedade, tem tanta coisa para fazer, e a área da saúde que está com essas portas abertas para a gente conseguir sobreviver. Essa sintonia de desenvolver trabalhos voltados para a educação e arte me encantou, porque eu já tinha uma vivência na educação e o CTA tinha essa pegada de trabalhar a prevenção por meio, né, da arte, e aí eu pude então, acho que colocar as minhas manguinhas para fora, assim, a minha criatividade, deixar fluir, e a equipe sempre me demandou muito isso, mas eu correspondia, né, à medida, e a gente era uma equipe que era, né, e é uma equipe que inventava muito, assim, a gente tirava de coisas, assim, né, de músicas, paródias, a gente fazia acontecer, né? E a gente tinha muito orgulho disso. Quando a gente entra para trabalhar como psicólogo, a gente pensa que vai atender num CAPS, num ambulatório de saúde mental, né? Mas é clínica, né?
A nossa experiência era estar numa avenida com uma tiara de camisinhas coloridas e cheirosas, né? Distribuindo camisinhas na avenida, levando até a família para ajudar, né? Eu levei meu pai, meu marido, meu sogro, carregando carrinho com camisinha. Foi muito interessante e eu acho que isso também foi moldando a forma como eu fui lidando com mais tranquilidade com algumas questões que talvez hoje eu seria mais contida. Eu cheguei muito tímida, né? Eu sou de origem japonesa, né? Meus ascendentes são japoneses, minha formação é bem tradicional e aí de repente me vejo trabalhando, né, com a questão da AIDS, falando de sexualidade abertamente. Então foi revolucionário para a minha vida pessoal e aprendi muito, cresci muito. Fiquei à frente por um tempo, eu fiquei 2 anos no CTA, fiquei com o projeto Arco-Íris, que era voltado para a população LGBTQIA+, que naquela época não tinha tantas letras, né? E apesar de eu não ter amigos pessoais até então, né, com uma dessas letrinhas, teve uma identificação tão forte, né? O público vinha até mim, tipo, até hoje, né, que já faz 14 anos que eu saí do CTA, estou agora na parte do tratamento de HIV, mas até hoje, às vezes eu estou na rua, no centro, alguma travesti grita meu nome, oi, Júlia, eu fico até emocionada, tipo, de alguma forma a gente marcou. Estrutura de um labirinto. E aí, por que não transformar aquela estrutura num jogo interativo? E junto com a Companhia Paulista de Artes, nós criamos o Labirinto das Sensações em DST-AIDS, hoje é IST, né? E esse labirinto era um jogo que ocupava uma média de 40 metros quadrados. Os atores se vestiam com fantasias sexuais. Eu me lembro que tinha o sadomasoquista, tinha os bombeiros, tinha enfermagem. E nós utilizávamos muito da sensação, né? Do tato, dos 5 sentidos, para despertar, enquanto o público passava nesse labirinto, para que ele saísse dali pensando, puxa vida, posso ser eu estou correndo um risco, o que eu faço para me prevenir? No entanto, que no final do labirinto tinha um espelho, né, coberto e tinha uma frase. Esta pessoa é responsável pelas suas atitudes. E quando ele erguia esse pano, era ele mesmo no espelho. E eu lembro que o Labirinto das Sensações era um projeto que eu gostava muito de fazer. Porque depois que a gente passava com o labirinto, a gente tinha um retorno dessas unidades de saúde, dessas escolas, o aumento de procura para fazer exame, procura para poder pegar camisinha. E isso era muito escasso, assim. E a gente trabalhando com isso, falava assim, não, mas gente, imagina que isso vai acontecer. E acontece, né? Acontecia. Então, quando tinha essa procura, quer dizer, ok, o meu trabalho enquanto artista / multiplicador está fazendo bem, está fazendo com que o outro repense. Logo quando eu entrei, já havia um movimento, né, em todo o Brasil para que as pessoas que vivem com HIV, elas se mostrassem, né, saíssem da escuridão, do medo, deixassem de ter vergonha do seu diagnóstico, né, o Movimento Nacional de Pessoas Vivendo com HIV já fazia campanhas para que as pessoas se mostrassem, para que pudessem romper as barreiras do preconceito, do medo, os estigmas associados ao viver com HIV. Então eu posso dizer que eu entrei numa época já um pouco privilegiada, né? Porque já tínhamos boas expectativas de tratamento, né? Os antirretrovirais já apresentavam grande eficácia para o cuidado da saúde das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente entrega um diagnóstico, a gente tem essa segurança de poder dizer para a pessoa que ela vai, a partir daquele diagnóstico, ter todas as possibilidades de ainda ter sonhos, ainda ter projetos, né? Que não é uma sentença de morte,
Então eu já entrei num contexto em que a gente podia dizer para as pessoas que é possível sim viver com HIV e ser feliz, e namorar, e ter filhos, né, e sonhar, em construir uma carreira, né, fazer aquilo que sonha, enfim, se desenvolver, que a vida não para ali num diagnóstico. Foi uma época muito difícil porque eu tinha apenas 21 anos de idade, né? E recém-casada, tinha um filho de 10 meses, então para mim foi muito difícil. Foi no auge, né? Foi logo assim no começo, né? De todo aquele transtorno, toda aquela coisa que, assim, falava HIV/AIDS já significava morte, né? Não tinha medicação, mas com o tempo foi melhorando muito, que chegou a medicação no Brasil, porque naquela época de 90 era só usuário de droga, travesti, né? Homossexuais, né? Prostituta. Então, quando começou a aparecer os casos de dona de casa, crianças que faziam hemodiálise, recém-nascido, aí que o pessoal começou a dar uma importância maior. De 6 em 6 meses tem que fazer os exames, carga viral, CD4, CD8, fazer o controle, né? E é aqui mesmo também. A gente faz o exame, faz a coleta, vai na farmácia, que é tudo aqui também, vivendo super bem. Tem os contratempos. Eu tenho muito amor aqui. Não sai só com as medicações, com o tratamento do HIV/AIDS. A gente sai emocionalmente renovada daqui. Meu nome é Jaqueline, tenho 34 anos. Eu vivo com HIV/AIDS por transmissão vertical, isso é da mãe para o filho, né? Eu não sou HIV, eu vivo com HIV. Independente do HIV na minha vida, tem outras coisas que fazem parte da minha vida, entendeu? E o CTA me ajudou muito a ver isso, tomar conta da minha vida em relação, ser protagonista da minha vida em relação não só ao HIV, mas em relação a um todo, de me posicionar mesmo, porque eu tenho a responsabilidade. Eu ouvi uma frase muito legal esses dias, esses tempos atrás, que eu estava escutando um documentário até sobre HIV de uma pessoa que ela fala que nós não somos culpados, ninguém é culpado. Seja qual for a forma que contraiu, ninguém é culpado, mas nós temos responsabilidade. Nós temos responsabilidade de nos cuidar, de cuidar de quem nós amamos, de se amar. Falar de sexo e morte é muito difícil. Então eu aprendi a fazer demonstração de uso de camisinha, ensinar a colocar a camisinha com a boca, e tudo isso eu fui aprendendo indo para a rua, né? Eu fui para a rua, né? E foi assim, eu sou uma mulher branca, né, privilegiada, cis, né, e hétero. E era mas assim, não normativa. Então, eu fui para a rua aprender com as meninas, né? Nessa época, tinha a Martinha, né, que fazia todo o acolhimento. A Martinha é um auxiliar de enfermagem, era a doutora Helena Madureira e a Martinha, que ela fazia o trabalho do serviço social, da psicologia, e ela acolhia as travestis, as prostitutas, que já frequentavam, que buscavam tratamento. Aí eu comecei a me vincular com essas mulheres e falei assim, eu vou um dia na rua com vocês. Vou lá na rua, porque eu comecei a pensar assim, e as que não tem, né? A gente tem que levar a informação desse povo voltar. Esse pessoal não frequentava a unidade de saúde, né? Sempre foram à margem, né? As travestis, quando precisavam de tratamento, elas passavam, um colega passava no hospital, se passavam por elas, descrevia o sintoma, e aí o amigo levava para elas. Porque, né, o respeito ao nome social, né, nasce no programa de AIDS, né? A gente aprendeu isso com elas. Então, o meu trabalho ele é direcionado extremamente e exclusivamente para pessoas que precisam
resolver negligências, demandas e se sentem invisíveis dentro da sociedade. E por essa questão, pela própria vivência de ser uma pessoa transexual aqui no nosso país, no nosso município, chegou em meados de 2000 a minha parceria enquanto ativista com o CTA aqui na cidade. Na época era até COAS e existia naquela época aquele certo preconceito, né? Porque eu venho de uma geração dos anos 80, onde se associava, a sociedade colocou os corpos LGBTs e principalmente os corpos TTs, né, travestis transexuais, como personagens principais, como protagonistas dentro dessa questão HIV/AIDS aqui no país. E eu estava montando uma exposição de pinturas, eu queria fazer pinturas de retratos em tamanho natural da população LGBTQIA+, da cidade, mas eu queria focar nas mulheres e principalmente mulheres que tivessem assim uma atuação como drag queens, e depois eu comecei a retratar as meninas trans que eram atendidas também no CTA, que passavam pelo CTA. E foi nessa captação das modelos que eu fui até o CTA, conheci a equipe, né, a Lourdes, a psicóloga, as enfermeiras, que fizeram a ponte para que a exposição pudesse acontecer. Então a gente partiu já de uma parceria de muito sucesso, porque a exposição foi muito legal. A gente levou ela primeiro para a Câmara, e na Câmara virou uma coqueluche, assim, as pessoas começaram a me xingar, achar um absurdo a exposição, escrever coisas horrorosas, assim, tipo, você precisa lavar uma louça, umas coisas assim. E aí depois a gente levou para a Pinacoteca, que era no prédio ao lado, e ficou durante acho que 1 mês a exposição. E no dia da vernissagem, da abertura, a gente teve performances das modelos que participaram. A influência do CTA para essa minha jornada tem muito a ver com ser um primeiro espaço que era possível se pensar e se falar de saúde sexual da população LGBT, né? Por meio das testagens. O movimento HIV, AIDS, ele é muito significativo para a população LGBT por causa disso, porque é um momento que faz com que crie um grupo de solidariedade, né? Uma comunidade para fazer o enfrentamento de algo que estava matando os nossos, né? Então, a aproximação e o interesse no CTA vem justamente disso, de pensar como eu poderia fazer a minha prevenção pessoal e fortalecer a comunidade que eu faço parte. Eu também conheci o trabalho do CTA e do Programa Municipal de Enfrentamento HIV e AIDS na perspectiva de como usuário, né? Eu sou um homem gay, né? E através do CTA e de outras parcerias do movimento social, pude entender a importância do autocuidado também, da gente se cuidar, né? E também, assim como o Cadu já trouxe, de promover esse cuidado também para a nossa comunidade. Principalmente tendo os atravessamentos que enfrento como um homem negro e gay, né? O CTA abraçou a comunidade LGBTQIA+, de Jundiaí e região, e o Movimento Aliados conseguiu, através dessas parcerias e o movimento social, ampliar esse diálogo e esse enfrentamento a esse problema, que é um problema de toda a sociedade, mas que atinge também a população LGBTQIA+. Então, a gente tem esse contato muito positivo nesse sentido. E hoje é muito interessante falar das infecções e falar de promover, através do movimento social e através dos mecanismos municipais, a saúde sexual e o bem-estar sexual de toda a população. Mas eu acho que a importância do CTA, né, das campanhas que são feitas, é importante para as pessoas entenderem que, né, que se conscientizar, que tem que se prevenir, que tem que se proteger, e não é uma coisa da população LGBT, né? É mais, se a gente for ver, é mais uma coisa de pessoas héteros, né? Não é uma coisa que a gente está lá na década de 80, que teve toda aquela revolução, que a maioria dos gays começaram com... Mas por quê?
né, acaba saindo com aquele homem casado. Você vai ver, é muito difícil um gay ou uma trans sair com alguém e se relacionar entre o grupo, né, a população, e pegar. É mais, acaba acontecendo saindo com uma pessoa heterossexual. E uma das minhas primeiras memórias foi foi durante um carnaval onde tinha uma peça de teatro, lá na antiga Fashion Night, que eles se vestiam com uma coisa meio grega, assim, tinha esse lúdico do grego, do vinho, da festa, e eles distribuíam os insumos, camisinha, lubrificante. E isso é muito importante. Tipo, tá lá com as pessoas falando, olha, se teste, use camisinha. É assim que a gente vai conscientizando as pessoas, né? Então, olha só, para você se proteger de verdade nesse carnaval, bota a camisinha. E a primeira coisa, tem que olhar a data de validade. Camisinha vencida, não pode. Na hora de abrir a embalagem, nem pense em abrir com a boca. Não, deixa a boca para outra coisa. Agora você vai abrir com a mãozinha. Tirou a camisinha da embalagem, segurou a pontinha, apertou, deu uma giradinha, colocou no rojão duro, e aí a gente vai desenrolando, desenrolando carinhosamente até chegar lá embaixo. Depois que a camisinha foi colocada direitinho, não ficou ar na pontinha, é só curtir o carnaval. Tem que ser com camisinha. E daí o que eu sempre pensei em relação a esse tipo de trabalho é de que forma que eu poderia colaborar com a minha bagagem artística para que os desejos e os anseios e os assuntos que o pessoal do CTA queria levar para a cena, tipo, como eu poderia colaborar para que isso pudesse acontecer. Então, por exemplo, a gente tinha performances de carnaval. Então, além de teatro, eu venho da dança. Então, eu comecei a colaborar montando as performances, montando as coreografias. Veio uma demanda que veio especificamente da Lourdes, que ela queria montar algo que ela dizia ser um acontecimento em um grande evento que iria acontecer. Na época tava na moda aquela coisa de muita gente dançando e formando um desenho que, quando visto de cima, dava para ver aquilo se formando, formava bandeira. Uma coisa que acontecia no Faustão. E daí ela chegou querendo montar um laço vermelho com pessoas. E daí eu falei, olha, não dá, porque a nossa realidade é outra, e é no Parque da Cidade, e a gente não tem drone, não tem como fazer nada. Daí eu sugeri de montar um flash mob para esse evento. E daí começaram, tipo, as movimentações para que esse flash mob pudesse acontecer. Tá, um flash mob a gente precisa de gente, então quem vai participar desse flash mob? Somos nós artistas? Somos poucos na companhia, não dá certo, precisa de mais gente. Daí a Lourdes falou, então eu vou atrás de pessoas que possam participar. Então toda a galera da saúde participou, as famílias dos pacientes na época participaram e no fim a gente teve um resultado muito bom, num evento muito diverso, onde a gente conseguiu juntar pessoas de todos os lugares, de todos os tipos, para essa comemoração. Saúde vale ouro, protege o chão pra poder jogar no couro. Nessa época, eu não entendia muita coisa assim, sobre o assunto. Aliás, eu não entendia nada sobre o assunto de DST, HIV, nada. E aí, quando eu entrei para a companhia, a gente fez várias capacitações, workshops para poder fazer o espetáculo, até porque tinha um debate no final. E aí eu comecei a me sentir, né? Porque eu já sabia várias coisas, aí comecei a falar para os meus amigos, se eles sabiam o que era uma coisa, como que era, o que fazia, não sei o que tem.
e para os meus parentes e tal. Então, para mim foi assim, acrescentou muito fazer esse primeiro projeto. A gente acabou tendo um alcance em outras cidades também do Brasil, assim, do estado de São Paulo, em muitas cidades, né? Muitas, porque existia esse programa de prevenção dentro dos CTAs nos municípios. Então isso foi sendo disseminado, sabe, as pessoas começaram a saber, ver que dava certo, e contratavam a gente ia fazer carnaval fora, a gente ia apresentar espetáculo fora. E como também as informações vão mudando, né, com o passar dos anos, porque a verdade é que a saúde, a medicina vai se desenvolvendo, vão tendo coisas novas, né? Então isso a gente também sempre teve que fazer, essa atualização, sabe? Acho que isso é um ponto, assim, né? Os personagens, num determinado ano, tomavam um tipo de medicamento. No ano seguinte, eles estavam fazendo parte do programa de redução de risco. Então, o personagem que era usuário de droga no começo, não existia um programa de redução de risco. Daí começa a existir, o governo distribui a seringa, distribui um kit para você usar a droga de maneira adequada para redução de risco. A gente tinha que descobrir como era isso. Redução de danos. Redução de danos. A gente tinha que descobrir como era isso e apresentar isso de uma maneira interessante para eles, né? A AIDS é um marco da evolução da medicina moderna. A AIDS parou o tempo da medicina, que não acho porra nenhuma, desculpa a expressão. Eu não acho nada, isso é baseado nisso que tem tantos casos. A medicina baseada em evidência tomou muita força na cardiologia e na infectologia, na AIDS principalmente. E hoje a base de quase tudo é baseada em evidência, pena que não é mais de 40% da medicina, só 40% é baseada em evidência, mas a ideia de ter uma coisa científica séria, estudar imunologia, você acaba com a imunidade da pessoa e depois vai refazer? Não deixa acabar com a imunidade. Não deixa quebrar o sistema de defesa para depois refazer. Era um contrassenso, né? Essa mudança foi muito legal depois do coquetel. Foi muito visível a qualidade de vida das pessoas. Com coquetel ruim já era melhor. Com coquetel bom, você não se fala em AIDS mais. Hoje não existe mais coquetel, né, Flávia? Não pode mais falar coquetel. Não falamos mais coquetel, que dá medo. medo. Não mais coquetel. Assusta o paciente. Coquetel é lembrar de muitos comprimidos e muitas coisas. Dietas, efeitos colaterais. Porque foi passando, estigmatizada. Né? O coquetel no começo era o que salvava. A combinação de drogas foi o que fez eles irem melhorando, mesmo essas drogas ruins. Então na residência a gente ainda tinha esses, e aí foi aparecendo mais. Hoje a gente precisa de uma combinação de 3 remédios para a maioria dos pacientes, mas são 2 comprimidos por dia, 3 comprimidos por dia. Não é o coquetel. Não é o coquetel desse nome, porque esse nome traz coisas de coquetel que faz mal. Né? E hoje a gente não... O paciente não vou nem almoçar, doutora, olha que eu tenho que tomar hoje. Era coquetel mesmo. Era uma coisa assim, era um coquetel. Hoje é um comprimido. Tem pacientes que tomam 1 comprimido, tem pacientes que tomam 2, tem pacientes que tomam 3. E mesmo assim a gente continua tendo a dificuldade que eles tinham antes de adesão, de tomar direito, de manter o tratamento, do preconceito que ainda tem. Lógico que não na mesma escala e não para todo mundo, mas ainda tem preconceito do próprio paciente, dos colegas de saúde, do hospital ainda tem. E a gente ainda tem um desafio que, apesar do tratamento estar muito evoluído, né, a gente continua tendo o desafio que depende do paciente tomar. Tudo que eu passava, tudo que eu aprendi foi com a doutora Helena. Ela que me ensinou como que eu devia agir, como que eu devia falar, o que eu devia fazer. É claro que ela teve orientação. Ela e a Solange estavam sempre juntas. Mas é como os pacientes se sentiam melhor, como eles se sentiam mais acolhidos, mais bem tratados. Então, mas essa orientação dos pacientes foi a Helena que me passou. Como que eu devia agir, como que eu devia falar com eles. É gostosa a história, né, da gente escutar, né? Mas hoje, vamos dizer assim, a característica
já é bem diferente, outra, né? A gente tem muito mais recurso do que vocês tinham, né? Tanto em tratamento como em até mesmo RH, né? O grande vínculo nesse ambulatório, eu acho que perdura ainda hoje, lógico, com outras especificações, mas assim, a questão do envolvimento, do vínculo, do acolhimento, né? Da questão da fala, da adesão, né? Todo esse matriciamento que se faz, né, em termos de tratamento, ele continua, né? É isso que é o... Isso que foi plantado lá. É isso que foi plantado lá, que hoje se perdura, né? A base sempre foi, né? A base que se construiu, ela se manteve e hoje se mantém também ainda. Acho que a Flávia, ela vem dessa geração também, ela aprendeu bastante, né? Dessa base aí, e graças a Deus a gente consegue fazer o trabalho que a gente precisa fazer. E eu tive uma felicidade, assim, há um tempo atrás, estar conversando com um conhecido, assim, um amigo, e a gente falando sobre algumas questões relacionadas à sexualidade e tal, e aí ele falou, não, porque agora eu tô usando PrEP e tal, não sei o quê. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Tá usando PrEP, né? Aí ele falou, porque você sabe, né? A gente precisa estar sempre se cuidando, não sei o quê. Eu sempre usei camisinha e tal, mas às vezes acontece uma situação de risco e é bom a gente não se... a gente tá sempre se prevenindo, né? E de uma certa forma a PrEP é uma coisa muito legal e tal. Eu falei, como que surgiu a ideia da prevenção, assim, na sua cabeça, né? Por que você tem isso, assim, de se prevenir e tal? E aí ele contou que tinha visto um espetáculo de teatro na época que ele estudava e que isso, de uma certa forma, mudou a maneira dele pensar a sexualidade, mudou a forma dele pensar o comportamento dele enquanto pessoa que faz sexo, né? E isso foi muito legal. E aí eu perguntei qual espetáculo que era e era um espetáculo que eu tinha feito como ator. E ele também não sabia. Aí a gente riu dessa situação, ele falou, nossa, eu já te conheci e não sabia, tal. E foi o espetáculo Jovem Sim e Daí, que antes era um espetáculo protagonizado pelo Marcelo Peroni e depois eu acabei assumindo o personagem dele, né? Ele ficou só na direção. E eu fiquei muito feliz de saber que um trabalho que eu tinha feito como ator tinha surtido um efeito que até hoje ele reverbera. Essas ações elas foram sendo diluídas e que a gente precisa, com esses novos editais, resgatar, porque é uma ferramenta não só de acesso, mas de registro, de criação de uma memória, né, de uma população. A gente tem tudo para acabar com o HIV. Acabar assim, não acabar ele erradicar do mundo, porque ele é um vírus, é um ser vivo que está aí com a gente. Mas a gente pode ir diminuindo, deixar de ser uma epidemia e ser endêmico, né? Se a gente conseguir que todas as pessoas periféricas, né, o pobre, o preto, né, os LGBT que estão na periferia, tenham acesso às tecnologias atuais. Esse acho que é o grande desafio. E eu falei, não, a gente precisa fazer esse documentário com essa proposta, né, de valorizar a história, né, valorizar os profissionais, os pacientes, né, as pessoas vivendo com HIV que chegaram até aqui. Que nós só estamos aqui porque eles quiseram viver, acreditaram em nós, compartilharam suas histórias comigo, confiaram, né, em mim como psicóloga, confiaram nos médicos e nós conseguimos chegar nesse momento em que a gente pode falar assim, é possível, né? Então o nosso trabalho ele tem muito valor. Ele faz muita diferença na vida das pessoas, apesar de que nós muitas vezes não conseguimos olhar para isso, né? A gente sempre se cobra muito, a gente sempre fica olhando para o que falta, né? E esquece de olhar para aquilo que a gente tem, para aquilo que a gente já fez e aquilo que a gente continua fazendo, né? Então eu só espero que as próximas gerações, né, apesar de todas as dificuldades que existem, elas não percam isso.
Porque às vezes eu vejo que isso começa a acontecer, sabe? Cada um faz o seu, cada um olha para o seu, né? E não foi isso que eu me encontrei quando eu cheguei lá em 2010. Eu não gostaria de que, né, que isso acontecesse daqui para frente, né? Então, espero de verdade que a gente possa, todas as vezes que for necessário, renascer, né, das cinzas. A gente sabe que os primeiros casos, enfim, do HIV, da AIDS, ele se deu muito em um público diferenciado, né? Com poder, né, socioeconômico diferenciado, por ter dado em artistas, né, em celebridades, né? Mas a gente sabe que esse contexto social ele foi mudando com o passar do tempo. Então, o HIV ele foi atingindo as pessoas mais pobres, né? Tem uma incidência muito grande nas populações mais vulneráveis, né? Nas mulheres, né? Na sua grande maioria, as pretas, periféricas, né? Os usuários de droga, né? A população em situação de rua, né? Os alcoolistas. Mas a gente precisa vencer a pobreza, a desigualdade que assola, né, o nosso país, o mundo, né? Isso ainda me deixa triste e também me motiva a estar querendo fazer mais, mesmo aposentada. Preciso dizer que eu sou hoje uma pessoa aposentada, né? E as coisas acontecem no tempo certo, porque aposentada estou tendo mais tempo para pensar e ajudar aí o Ed, nosso produtor, a colocar esse ideal, né, esse sonho em prática. A arte, ela toca a gente de várias maneiras, né? E esse documentário para lembrar a importância da união de todos os setores, né? Não só a educação, ela é importante, a saúde ela é importante, mas a cultura, juntando esses dois fatores, eu acho que fazem com que o ser humano fique muito mais saudável, intelectual, física e mentalmente. Então, eu acho que é uma coisa importante da gente deixar registrado para relembrar aqueles que, por algum motivo, esqueceram e para manter na cabeça daqueles que virão como é importante, como foi importante e como Jundiaí se destacou durante muito tempo por conta dessa união feliz entre a saúde e a cultura. Pessoas inspiram pessoas. E tem gente sempre que vai ter passado por uma coisa que a gente está passando. Pode ser de uma forma diferente, mas isso dá força, isso ajuda. E sempre foi... E o que o CTA fez é cuidar, é preparar. Ele me preparou, ele me cuidou para me enfrentar o HIV na minha vida. Eu estou muito feliz, eu estou aposentada, né? Curtindo minha aposentadoria e revisitando essa história, né? Eu acho que eu mantive amizade com todos os atores da Companhia Paulista, hoje eles fazem parte da minha família. E muitos pacientes, filhos de pacientes, né? Hoje eu já sou vó, né, dessas crianças que nasceram com HIV, que puderam, né, ter seus filhos e estão ficando avós, e eu sou vó junto, né? Porque apesar de ter a parte profissional, técnica, a gente tem um laço afetivo. E o que eu sempre, né, trabalhei com eles, e esse era um porta-retrato, que eu sempre tive do lado, né, da minha sala, e hoje ele está na minha casa, que é uma frase adaptada do Domênico de Masi. Então, que ela diz que a plenitude da atividade humana ela é alcançada somente quando nela coincide, se acumulam, se exaltam e se mesclam o trabalho, o estudo e a arte. Por quê? Quando nós trabalhamos, aprendemos e nos divertimos, tudo ao mesmo tempo. Então, o trabalho para mim, ele nunca foi um fardo, ele era prazeroso. Estou muito feliz de reencontrar todos os meus colegas de trabalho que fizeram parte dessa história, porque nós não fazemos nada sozinho, os atores, e poder criar esse documentário, estar aqui, poder falar para vocês o quanto foi importante para mim, né? Isso é a minha história de vida e a minha vida nesta história.
independente se o prédio é bonito ou não, são as pessoas que estão ali, que fazem aquilo acontecer, né? Então eu vejo que a gente não pode desistir, né? Como funcionário público, a gente trabalha por uma política pública, então assim, a gente não pode esmorecer, a gente não pode desistir simplesmente e olhar assim, só para as adversidades, porque se não somos nós que estamos ali para fazer acontecer a transformação, nenhuma outra pessoa fará, né? Nenhum outro ente fará.